Desde os anos 80 que o património construído de Macau tem sido, na generalidade, preservado. Isto se excetuarmos alguns atentados que foram feitos, mesmo assim, aqui e ali. Mas, de um modo geral, pode dizer-se que, desde a publicação da primeira lei de preservação do património, creio que em finais da década de 70 do século XX, esta área cultural passou a ser encarada de uma maneira bem mais séria e também mais clara. Antes disso, as coisas relativas à herança cultural arquitetónica nunca foram devidamente tomadas em conta. E a cidade foi sendo construída e reconstruída sucessivamente, sem qualquer respeito pelo passado. Neste domínio, o pior aconteceu a partir da segunda metade dos anos 60 do século XX. Isto quando um surto inusitado de construção civil demoliu de uma assentada extensas áreas com relevo para os edifícios que constituíam a famosa e pitoresca silhueta da Baía da Praia Grande que tantas atenções atraiu ao longo dos séculos. Felizmente dela ficaram um bom acervo de pinturas, gravuras e fotografias que trouxeram até nós a recordação de como era aquele arco, que de outro modo seria irreconhecível, já que a antiga marina da Praia Grande há décadas que deixara de ser marginal e se afastou inexoravelmente do Rio das Pérolas, onde durante tanto tempo projetou, como disse, a sua silhueta. Outros sítios patrimoniais de Macau, porém, perderam-se por completo e hoje não se saberia sequer que alguma vez tivessem existido se subitamente os arquivos se não abrissem para nos revelar maravilhas que o chamado Camartelo do Progresso, perdoem-me o chavão, não poupou. Parte desse arquivo foi agora publicado neste álbum comemorativo do centenário da Caixa Económica Postal de Macau, uma iniciativa dos Serviços de Correios e Telecomunicações que pretende ser, aliás, como se diz na capa, um contributo para a história de Macau. E é de facto. Este álbum fotográfico foi metodicamente organizado nos anos 30 por Américo Valente, um escrupuloso funcionário, Caixa Económica Postal, que levou a cabo a tarefa de registar meticulosamente todas as propriedades que pertenciam ao seu organismo e que desde há muito não se saberia bem por que mãos andavam. Mas o rigor de Américo Valente, que tinha vindo para Macau em 1933, não se limitou à compilação dos documentos, não, foi muito mais longe. Assim, fotografou ou mandou fotografar, não se sabe bem, uma a uma todas as propriedades. Esta iniciativa fez o álbum original, que agora foi dado neste álbum à estampa para celebrar o centenário da Caixa Económica Postal. Isto depois de ter estado mergulhado no esquecimento e na escuridão dos arquivos dos Correios de Macau. Devo salientar aqui que, para além de toda a importância do álbum, avultam as fotografias de alguns edifícios de que nunca se saberia os contornos arquitetónicos, já que, à partida, a humildade de alguns faria com que, em caso algum, fossem considerados como património de valor. Hoje se-lo-iam, com certeza, principalmente porque revelam traços arquitetónicos característicos da época que Macau perdeu e só o facto de Américo Valente os ter preservado nas suas fotografias fazem com que, porventura, hoje se possa exclamar: que pena! Mas valha-nos Deus que existem as fotografias do escrupuloso funcionário Américo Valente, que nos deixou esta preciosidade no arquivo da sua repartição, antes de regressar a Portugal em 1945, ao cabo de 12 anos, no final da sua comissão de serviço em Macau. E aqui gostava de lhes ler este excerto. Curiosamente, Américo Valente regressaria finalmente a Portugal não por lhe ser dada por fim da comissão de serviço, mas em gozo de uma licença especial concedida pelos relevantes serviços que tinha prestado. O governador Gabriel Maurício Teixeira, com quem intimamente tinha trabalhado desde 1933, mais particularmente a partir do acentuar da questão dos refugiados em 1937, não lhe poupou elogios, louvando publicamente pela competência notável, dedicação pelos serviços, extrema lealdade e apreciáveis qualidades de organizador com que exerceu as funções de chefe da Secretaria da Repartição Técnica dos Correios e Telégrafos e de gerente da Caixa Económica Postal. Louvor de 28 de dezembro de 1945. Apesar de tão laudatória a apreciação de Gabriel Maurício Teixeira, homem que liderou Macau ao longo do conturbado período da ocupação japonesa da China, tal não seria suficiente para preservar a memória de Américo Valente na história, nem sequer na toponímia. Mas merecia. E eis aqui o álbum
um contributo inegável para a história de Macau. Uma edição da Direção dos Serviços de Correios e Telecomunicações para comemorar o centenário da Caixa Económica Postal. A edição é de 2017 e a coordenação é de Helena Val da Conceição. Volto para a semana com mais livros e mais autores.